O tema do sermão de hoje é reavaliando o sentido da vida. Eclesiastes 1. Diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Existe uma história que ela é muito contada, talvez vocês já tenham ouvido ela diversas vezes, que fala sobre uma curiosidade da condição do sapo. Dizem que se você pegar uma panela com água fervendo e jogar o sapo ali dentro, ele simplesmente pula para fora. Mas se você pega aquele sapo vivo, coloca dentro da panela com água fria, coloca ela no fogão, liga o fogo, aquele sapo ele continua ali dentro. A água fica morna, a água vai esquentando, ele permanece ali dentro. Até que ele se dá conta que a água está muito quente, além do que ele poderia suportar, e ele tenta pular fora da panela. Só que é tarde demais. Porque quando ele percebeu, o corpo dele já começou a passar pelo processo de cozimento, ele já não tem mais força para fugir, e ali ele morre. E muitas vezes nós vivemos nessa mesma condição. Quando nós paramos de pensar sobre o motivo de estarmos vivendo. Essas são perguntas que ultrapassam as fronteiras dos países. Todas as pessoas fazem. Por que eu nasci? Por que eu continuo vivendo? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu continuo fazendo o que eu faço? Para onde eu vou? O que esperar do futuro? O que esperar das pessoas? O que esperar de mim? Só que o grande problema é que, por mais profundas que essas perguntas sejam, nós nunca paramos para refletir sobre elas. Elas existem nos nossos corações. Muitas das vezes é a última coisa que nós pensamos antes de dormir, mas nós nunca nos aprofundamos nela. E nós carregamos essas perguntas por anos. Por que nós fazemos o que fazemos? Porque continuamos a viver na condição que nós estamos vivendo. Aonde nós estamos vivendo hoje? São perguntas básicas que abarcam a nossa existência e que nós não paramos para responder. E quando nós vamos nos dar conta que essas questões estão nos engolindo, muitas vezes é tarde demais.
Como o sapo, nós não temos mais forças para reagir. Nós estamos doentes demais. Nós estamos tristes demais. Entorpecidos demais. As coisas ao redor já estão tão destruídas que nós não temos mais força de reação. Exatamente sobre esse dilema da vida, sobre esse pessimismo que o escritor fala em todo o livro do Eclesiastes. Ele tem um tom pesado, ele tem um tom pessimista, e essa é a intenção dele. O tipo de literatura que ele usa é justamente a literatura pessimista. Ele tenta fazer com que nós voltemos a pensar nessas questões mais essenciais da vida. E ele só vai trazer a resposta lá no final do livro. O livro de Eclesiastes, ele leva esse nome como uma correlação do seu nome original. O seu nome original lá no hebraico é Correlê. Do sentido mais estrito da palavra professor. É aquele que ensina. Mas não é aquele que ensina em qualquer lugar. É aquele que ajunta pessoas numa assembleia para ensinar algo específico. E aí, como a nossa tradução ela vem do grego, o grego pegou essa palavra correlê e ela chamou de Eclesiastes. Por quê? Porque o correlê é aquele que ensinava numa assembleia. E no grego, de onde vem a nossa tradução, eclésia é essa assembleia. E quem ensina numa assembleia chamada eclésia é um Eclesiastes. Então, o título de Eclesiastes é aquele que ajunta pessoas para ensinar. Existem duas vertentes teológicas de autoria e data. A gente não consegue precisar de forma muito correta quando que o livro de Eclesiastes ele foi escrito. Existe uma vertente na teologia que vai falar que o escritor foi Salomão. E fala que é Salomão porque ele fala que ele é filho de Davi, ele fala que ele foi o mais sábio de todos, ele fala que ele errou na vida quando ele teve muitas mulheres, ele fala que ele escreveu muitos provérbios. Então isso para a gente de forma muito nítida realmente é Salomão. Alguma outra vertente da teologia vai dizer que não foi Salomão que escreveu, mas foi um escritor que escreveu esse livro baseado na vida de Salomão, na sua vida, na sua obra, nos seus provérbios, nos seus ensinos, no seu legado. É como se fosse uma biografia. Então, para a gente, a grosso modo falando, não importa quem escreveu, porque a gente sabe uma coisa: o livro de Eclesiastes ele é baseado na vida e na experiência do próprio Salomão. E ele começa o livro já com um soco bem forte no nosso estômago, dizendo o seguinte: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. As versões que nós conhecemos começam essa expressão dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O termo que Salomão usa aqui para vaidade é sopro. É basicamente aquele hálito que a gente solta na manhã fria, que ele sai e ele se dissipa rápido. Essa é a intenção. E Salomão fala que vaidade é a vida. Ele fala que a vida ela é passageira demais. Ela é muito rápida. Ela passa muito rápido. E interessante que ele quer chamar a atenção da gente para isso. Na cultura judaica, não existe o superlativo como existe no nosso português, né? Maravilhosíssimo, grandíssimo, belíssimo, santíssimo, não existe. Então, quando na cultura judaica eles queriam chamar a atenção para alguma coisa, eles simplesmente repetiam: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Em verdade vos digo. Então, Salomão começa querendo chamar a sua atenção para isso. A vida é um sopro. Ela é pequena. Ela é passageira. E por que ele quer chamar a atenção nesse sentido? Porque sendo a vida passageira, nós não podemos levá-la de qualquer forma. Nós não podemos levá-la, como diz a nossa cultura, aos trancos e barrancos.
ela passa muito rápido. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver aqui. E ainda que nós vivamos muito, ainda assim é muito rápido. O que são 100 anos na história? Nada. Nada, meus irmãos. 100 anos é nada. Não tem nem 100 anos que a sua tataravó morreu. Qual é o nome dela? Qual é o aspecto físico dela? O que ela fazia para viver? Onde ela nasceu? Quais eram os nomes dos pais dela? Qual era o gosto que ela tinha para comida? Para roupa? A maioria de vocês não tem a mínima ideia. E não tem nenhum século que ela se foi. Isso mostra para a gente como a vida ela se vai. O quanto ela é rápida. E Salomão quer dar esse choque para a gente. A vida passa rápido demais, independente da quantidade de anos que você viva. É um sopro. E ele continua maltratando, porque ele fala o seguinte: o que ganha o homem com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Esse ganho, ele está falando de lucro. E o trabalho que ele está falando aqui não é só sobre o nosso trabalho, que a gente sai de casa para trabalhar, bater ponto e ganhar o salário no final do dia. Salomão está falando sobre todos os esforços que nós fazemos na nossa vida. Que lucro o homem tira de todos os esforços que ele faz na vida dele? O que ele traz para si? O que ele tem de ganho? O que ele tem de ganho em acordar cedo para o trabalho? O que ele tem de ganho no salário que ele recebe e se ele não fizer as contas vai rápido demais? O que ele tem de ganho em ter 10 carros, 15 casas, 2 helicópteros? O que ele tem de ganho em gastar tempo da sua vida equilibrando relacionamentos? O que ele ganha pensando até passar a noite em claro, porque ele não consegue entender o futuro da vida? O que ele ganha? E ele termina debaixo do sol. Essa é a grande chave para a gente entender o pessimismo de Salomão. Quando ele fala debaixo do sol, ele fala sobre as coisas terrenas. Estritamente sobre as coisas terrenas. Salomão não está falando de fé, ele não está falando de cristianismo, ele não está falando de filosofia de vida, ele está falando da vida no chão que você pisa. Só. Debaixo das coisas que o sol ilumina. O que o homem ganha? Você já parou para pensar nisso? Alguns não. Alguns rápido demais. Porque sabe que se entrar por essa porta, as dores vão ser tão cruéis que é melhor sentir a dor da dúvida do que a certeza que a dor é pior do que a gente imagina. E essa é a primeira pergunta que Salomão faz para a gente. O que você tem ganhado com todo o esforço que você tem feito? O quê? Quais lucros você tem tido? E essa pergunta às vezes parece tão estranha para a gente, porque lucro para a gente é só dinheiro, é só negócio. Eu tive lucro porque eu comprei por 20 e vendi por 40. Lucro. Eu tive lucro porque eu trabalhei no final do mês, eu ganhei um salário que pagou todas as dívidas e ainda sobrou alguma coisa. Eu tive lucro porque eu trabalhei o mês inteiro, paguei todas as dívidas e ainda paguei a faculdade do meu filho. Para a gente, lucro é só isso. Salomão está pedindo para a gente refletir um pouco mais sobre a nossa concepção de lucro. O que você tem ganhado com tudo que você faz na sua vida? Que prazer que o trabalho tem te dado? Que prazer que as relações com as outras pessoas têm te dado? Que prazer que a igreja local tem te dado? Quais são as alegrias que você tem tido na vida? Qual o motivo que você tem para levantar amanhã de manhã e continuar fazendo o que você está fazendo? Existe motivo? Não? Sim? Pela metade?
Muitas vezes, meus irmãos, nós perguntamos para Deus qual o sentido da vida e a resposta está na nossa mão. Não que Deus não governe as nossas vidas, mas nós sequer paramos para pensar nisso. Nós sequer paramos para pensar em como a nossa vida está hoje. Como está o seu coração hoje? Eu costumo fazer essa pergunta às vezes no gabinete. E é uníssono a resposta que eu recebo. Essa é uma pergunta muito difícil de responder. E eu pergunto como você está hoje, a pessoa me fala do trabalho, do hobby, do casamento, dos sonhos, do dinheiro, dos fracassos. Mas eu não perguntei nada disso. Eu perguntei, como você está hoje? Não sei. Não parei para pensar nisso. Agora a gente ouvindo isso de fora, dá para perceber o quanto isso é absurdo? E o quanto a gente vive de fazer isso? Nós não paramos mais para pensar em quem nós somos e queremos terceirizar as respostas. Deus, qual o sentido da vida? Se Deus perguntar para a gente qual é a concepção que a gente tem de vida, a nossa pergunta morre ali. Porque nós não temos concepção de vida. Nós vivemos no automático. E isso é viver baseado nas coisas que estão debaixo do sol. E Salomão fala que isso é vaidade. Passa rápido. É tudo monotonia. É por isso que depois disso, ele fala, gerações vêm, geração vão, a terra permanece para sempre, e ele vai ditando tudo o que acontece na terra. O sol se põe e o sol nasce. E amanhã vai nascer de novo e se pôr de novo. E amanhã a mesma coisa. O meu tataravô viu isso. Adão e Eva viram isso. E quando eu morrer, e não existir nem mais o cemitério que eu estiver sendo enterrado, isso vai continuar acontecendo do mesmo jeito. O vento sopra todos os dias, bate no rosto de tantas pessoas antes de bater no seu, e você sequer sabe quem são elas. Você sequer sabe de onde esse vento veio e de onde ele vai. Os dias passam, as nascentes nascem, cai aquele filete da montanha, vira um rio caudaloso enorme, cai no mar e o mar não se enche. Então por que o rio continua caindo? Por que ele continua indo para o mar se ele não enche o mar? Para onde vai essa água? Para que o sol nasce e se põe todo dia? Para que ele tem que se enfadar desse mesmo trabalho e não acabar nunca? Porque o vento que bate no meu rosto hoje tem que bater amanhã. Por quê? Que canseira, que monotonia. É isso que Salomão está querendo dizer. Olha como a vida é monótona. Para observar a vida. Para contemplar a vida. A natureza engole você na monotonia dela. É o que ele quer dizer. A vida é tão pequena que a monotonia da natureza te engole. Para pensar na vida e tenta achar motivo do porquê essas coisas continuam acontecendo. Não sei. Deus poderia fazer o sol lá em cima, clarear e escurecer lá em cima. Ele não quis. Deus poderia fazer os rios pararem em um determinado momento e não cair no mar, mas ele quis que caísse no mar. Por quê? Não sei. Nem você vai saber. Por que Salomão está fazendo esse ciclo de pensamento cheio de monotonia na nossa cabeça? Ele está querendo dizer o seguinte: a vida tem ciclos tão monótonos que são maiores que a sua vida, que dirá a sua vida que é pequena demais. A sua vida é um ciclo de monotonia tão parecido quanto. Você agora vai para casa dormir e o seu relógio tem que despertar amanhã. Porque você precisa trabalhar. E você vai precisar trabalhar
a maior parte dos dias da sua vida. E a minha geração tem um brinde. A gente nem sabe se vai se aposentar. E quando você chega do trabalho, você tem que dormir. Todos os dias. O dia tem 24 horas. E 8 horas você tem que dormir. E às vezes você não consegue dormir nem 4, porque você não tem tempo. E você tem que comer todo dia. E tem que fazer todos os dias as suas necessidades fisiológicas. E tem que lavar a louça, porque brota. É mágica. Que fardo pesado dos Deus homens. E além disso, você tem que lidar com as questões da existência. Hoje o seu casamento ele está bom, mas amanhã ele vai ficar ruim, porque amanhã o seu coração não vai estar bom. E amanhã você vai ter um filho que vai lidar com os problemas da cultura, e você vai ter que ajudar ele a lidar com a crise que ele não sabe lidar. Quando que isso acaba? Nunca. Quando você vai encontrar descanso na vida? Nunca. Nunca. A vida não tem descanso. A vida é um ciclo de movimentos repetidos sem fim. Desgraça. É isso que Salomão está dizendo. A vida é uma desgraça. Olha isso tudo que eu falei para vocês. Salomão diz. Qual o sentido disso tudo? Absolutamente nenhum. Ele está dizendo o seguinte para você. Se você vive a sua vida assim, a sua vida não tem sentido nenhum. Qual o sentido da vida? A sua? Nenhuma. Por que eu nasci? Se for para viver como você está vivendo, para nada. Qual o objetivo da vida? Se for para continuar vivendo como nós vivemos, fazendo as necessidades fisiológicas e esperando a morte chegar. Ponto. Imagina se ele fecha o livro aqui e vai embora. É sentar, chorar e esperar a morte chegar. O papel que ele não para, ele continua falando. Ele fala o seguinte: todas essas coisas trazem canseira e os olhos nunca se saciam de ver. Não há contentamento. É o que ele está dizendo. Alguns seres humanos, otimistas e felizes, têm a vontade de viver o máximo de tempo possível. Tal qual a Rainha Elizabeth. Não é verdade? Salomão está dizendo o seguinte: por mais que você viva, você nunca vai estar contente com as coisas que você viu. Ainda que sua vida seja boa. Estou falando só de vida ruim, não. Salomão não está falando só de vida ruim. Ele está falando de vida. Não existe nenhum lugar que você veja que seja o mais bonito do mundo, porque tem outro. Não existe nenhuma pessoa que você tenha do seu lado que é a mais bela do mundo. Pelo menos para os outros, né? Porque existe outro mais bonito. Não existe a maior quantidade de exercício que você faça que salve você de uma doença no futuro ou amanhã. Não importa a quantidade de anos que você tenha ou o conhecimento que você adquira. Salomão está dizendo o seguinte: a vida nunca vai te saciar. E ele continua. O que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Tudo que aparece, um dia já aconteceu. Não há nada de novo debaixo do sol. Muitas vezes nós traçamos a nossa vida por sonhos que nós temos, querendo algo melhor, algo novo. Alguns querem escrever o seu nome na história. Salomão está dizendo o seguinte: tem nada que você faça que seja novo. Não tem nada que você faça que seja suficiente. Não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo que aconteceu, um dia vai voltar a acontecer. Às vezes, meus irmãos, nós temos a nossa vida presa a esses ciclos,
para evitar problemas. Não, hoje eu estou me matando para lá na frente eu me aposentar com tranquilidade. Aí chegar lá na frente tem uma reforma da Previdência. E você não se aposenta. Eu agora estou me matando de trabalhar, porque lá na frente eu quero pagar a melhor faculdade para o meu filho. E ele não quer fazer faculdade. Eu agora vou fazer tudo o que a minha esposa quer, para que eu não tenha problema no meu casamento. Lá na frente vai aparecer uma nova coisa que você não pode fazer. E você vai ter problema no seu casamento. Eu vou fazer tudo que meu marido pede, porque eu vou ganhar ele para Cristo assim. E a lista de pedidos não termina nunca. É isso que Salomão está dizendo. Tudo que aconteceu, um dia vai voltar a acontecer. Não tem o que você faça para prevenir os problemas da vida, porque a vida é feita de problemas. É o que ele está querendo dizer para a gente. Hoje você resolve um problema, pega fôlego, porque vai vir um outro lá na frente. E a vida é criativa. Ela traz de onde menos se espera. Você cuidou da sua saúde a vida inteira. Fez atividade física, comeu bem, tomou medicamentos, fez exames, mas esqueceu que na linhagem da sua família existe uma doença cardíaca de qual você não pode fugir. Você fez todos os cursos para manter o seu casamento em dia, de pé. Mas a vida mudou tão rápido que as suas emoções foram destruídas pelas circunstâncias externas, a ponto de destruir a sua esperança no casamento e no amanhã. É sobre isso que Salomão está dizendo para a gente, irmãos. Esqueça correr para prevenir problemas. Eles virão, prevenindo você ou não. Ele não está falando que o ser humano não possa equiparar, preparar a sua vida para lidar com os problemas. Ele está falando o seguinte: não viva em nome de problemas que não existiram, porque outros virão. E outros virão depois dele. E outros virão depois dele. Arthur, mas a minha vida não é baseada em problemas simples. Eu quero escrever meu nome na história. Eu quero ser o melhor na minha área. Eu quero ler a maior quantidade de livros possíveis. Eu quero ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor cristão, o melhor professor, o melhor profissional da história. Salomão está dizendo para você o seguinte: daqui a pouco, ninguém vai se lembrar de você. Arthur, mas existem homens que entraram para a história, eu me lembro deles. Mas quando ele fala se lembrar aqui, ele não está falando de se lembrar de você saber que existiu. É se lembrar no sentido de continuar levando adiante o que ele ensinou, o seu legado. Irmãos, na aula que eu dei aqui sobre escatologia, eu comentei que existia na Europa uma vertente escatológica chamada pós-milenismo. O pós-milenismo acreditava que depois de uma grande catástrofe mundial, os homens aprenderiam com ela e viveriam em paz para sempre. O céu seria na terra. Lição aprendida. Tivemos quantas guerras mundiais? Historicamente, pelo menos 2. E o que mudou? Nada. Qual o legado você tem da Segunda Guerra Mundial? Todo mundo conhece alguém que lutou na Segunda Guerra, não é verdade? Eu tive o prazer de conhecer 2 pessoas. Qual o legado que eu trago delas? Nenhum, nem lembro do legado delas. Seu pai te contou muitas histórias de vida, de problemas terríveis que ele passou. Qual o legado você traz disso? Qual? Seu pai, sua mãe, seu avô, seu professor errou um dia lá atrás no casamento e ele te ensinou: nunca erre aqui. Quantas vezes você errou ali? Quantas? É sobre isso que o Salomão está dizendo para a gente. Você pode ser o melhor que você quer, ninguém vai lembrar de você. Ainda que se lembrem o seu nome, todo o seu esforço serviu de nada. Foi embora junto com você.
E ele continua. Eu, mestre, fui rei de Israel e me dediquei a conhecer a profundidade da sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio dos reis de Israel. Escreveu mais de 3.500 provérbios. Salomão, ele converteu reis pagãos. E você vê lá no livro de Provérbios, provérbios do rei Agur e de outros reis. A rainha de Sabá faz perguntas sobre os dilemas da vida e depois ela fala, não existe nenhuma pergunta que você não possa responder. A rainha de Sabá, uma mulher poderosíssima, olha para os servos de Salomão, uma rainha, e diz, bem-aventurados são os seus servos que andam todos os dias diante da sua presença. E esse homem que foi rei de Israel diz o seguinte, depois que avalia sobre a sabedoria, que fardo pesado Deus deu para os homens. E esse fardo, essa palavra que ele usa, é uma inquietação no coração. Salomão está dizendo para a gente o seguinte, avaliando a condição do homem, a sua existência, a sua corrida pela vida, eu descobri uma coisa, existe uma inquietação muito grande no coração de cada um deles. E aí ele começa a montar a sua resposta que ele está lá no começo. Vaidade de vaidade, é tudo vaidade. E há uma inquietação muito grande no coração do homem. Fato. Há uma inquietação grande no coração de todos nós aqui. Todos. Por mais cristão que você seja, por mais bonito que você pareça, por mais estável que a sua vida esteja, por mais que o seu currículo seja bom, por mais que as suas contas estejam todas em dias lá no papel, existe uma inquietação no coração de todo homem. É isso que Salomão está dizendo. Depois de ter averiguado sobre tudo que eu poderia averiguar, eu só tive uma certeza, que é a incerteza do nosso coração. Dúvida. Isso é pesado demais. É tudo correr atrás do vento. Nós ainda não conseguimos estocar o vento, como sugerido um dia atrás. Até lá, essa expressão de Salomão tem sentido. O que é correr atrás do vento? Você consegue correr atrás do vento? Não. Ele passou por você, sabe a direção que ele pegou. 5 metros à frente você não sabe mais. Você vai correr a vida inteira e não vai chegar a lugar algum. Não há nada de novo debaixo do sol. Salomão está dizendo para a gente o seguinte, enquanto a nossa vida estiver baseada nas coisas que estão debaixo desse sol, a inquietação do nosso coração nunca será preenchida. A resposta por sentido da vida nunca será respondida. O sentido da vida nunca será encontrado. E é por isso que ele fala, o que é torto não pode ser endireitado. O que está em falta não pode ser contado. Salomão está falando sobre a concepção da vida. Enquanto a nossa concepção da vida estiver torta, você não vai achar a resposta. Enquanto você procurar o sentido da vida nas coisas que não te dão o sentido da vida, você não vai encontrar. Não há como contar aquilo que não existe. Não há como contar com aquilo que falta. Nós não conseguimos responder essa pergunta porque a nossa mentalidade está baseada debaixo das coisas do sol. Nós queremos encontrar sentido nas coisas. Nós queremos encontrar sentido do legado, nós queremos encontrar sentido no trabalho, nós queremos encontrar sentido na família, nós queremos encontrar sentido no prazer, no hobby, nós queremos encontrar sentido em descobrir aonde nasceu a nossa dor. Existe esse discurso hoje em dia. A sua dor veio porque lá atrás a sua mãe fez isso com você. A sua dor existe porque lá atrás o seu professor te tratou mal. Descobri o motivo não, irmãos. O vazio que existe no seu coração é causado pela condição de pecador que nós temos inerente a quem nós somos. E não importa o quanto você cave fundo, você nunca vai encontrar.
Porque a resposta não está debaixo do sol. E é por isso que Salomão termina falando: quanto maior a sabedoria, maior é o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Eu aprendi tudo que eu tinha para aprender. E eu descobri que isso só serviu para me dar desgosto. Essa é a grande crise que muita gente que vai ler sobre a história de Salomão tem. Porque quer Salomão tenha escrito o livro de Eclesiastes, quer tenha alguém feito uma biografia sobre ele, ela foi baseada na velhice de Salomão. E Salomão é o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso. É um homem que influenciava pessoas. É um homem que atraía pessoas. É um homem que atraía riquezas. É um homem que ganhou todas as guerras que ele entrou. E o que acontece antes do fim da vida de Salomão? Ele se afasta de Deus. O que adiantou todo o conhecimento adquirido? É por isso que ele fala: quanto maior o conhecimento, maior o desgosto, maior a desgraça. Enquanto eu tive os meus olhos debaixo do sol, a minha vida foi de fardo pesado demais. E muitas vezes nós culpamos Deus porque nós não encontramos respostas. Mas a resposta é que nós queremos estar debaixo do sol. Senhor, qual o sentido da vida se eu não tenho estabilidade financeira? Senhor, qual o sentido da vida se eu sofro com essa doença que não tem cura? Senhor, qual o sentido da vida se a minha vida não está como eu queria que ela estivesse? Senhor, qual o sentido da vida se o que eu quero não acontece da forma como eu quero? Os nossos olhos estão postos nas coisas debaixo do sol. Lá no final, em Eclesiastes 12, Salomão fala o seguinte: o único sentido da vida, o sentido final dela, é viver para a glória de Deus. Depois que ele vem desconstruindo tudo, ele dá uma resposta lá embaixo. O sentido da vida está nas coisas acima do sol. O preenchimento do vazio existencial que está nos nossos corações só existe em Deus. Coisas passam, pessoas passam, coisas mudam, pessoas mudam, situações variam, pessoas nos enganam. Não existe resposta no outro. Não existe resposta numa situação que você determina como a específica. Não existe resposta nem no seu próprio coração, porque ele muda. Os anseios que você tem hoje são anseios diferentes que você tinha há 10 anos atrás. E completamente diferente aos anseios que você tinha 20 anos atrás. E daqui a 15 anos, os anseios vão ser tão diferentes que talvez você tenha vergonha de dizer os anseios que você tem hoje. O seu coração não vai ser preenchido no dia que os seus anseios forem ser respondidos. Porque são coisas que permanecem debaixo do sol. Mas nós não somos mais escravos dessas coisas. Porque a partir do momento que Cristo se faz sentenciado pelo nosso pecado no nosso lugar, Ele leva sobre as suas costas esse vazio existencial. E cada um dos vazios que nós vivemos, Ele viveu. Jesus foi traído por Judas, que andava do lado dele. Ele sabe o que é ser enganado e traído por alguém. Jesus foi abandonado por todos os seus amigos no momento que ele mais precisava. Só ficou um, João. Ele sabe o que é ser abandonado. Jesus foi negado 3 vezes por Pedro. Jesus levou uma surra, passou por uma tortura, por coisas pelas quais ele não merecia. Ele entende o sofrimento que você não merece estar passando hoje. Mas ele entende algo que você não entende. Na cruz, ele foi rejeitado pelo próprio Deus. É por isso que ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ali,
naquele momento, todo pecado que nós carregamos, que reflete o vazio existencial que nós temos, estava nas costas de Cristo. E no lugar de nós sermos castigados por buscarmos satisfação nas coisas que estão debaixo do sol, Jesus, sem culpa, foi castigado no nosso lugar. E hoje, nós temos uma porta de saída. Olhar não mais para o sol, mas olhar para o sol da justiça que reina para sempre. Ele nunca passa. Como as coisas passam, ele não passa. Como as coisas mudam, ele não muda. As pessoas mudam, os nossos corações mudam, as situações mudam. Cristo continua o mesmo para sempre. Por mais que não exista nada de novo debaixo do sol, em Cristo nós temos uma vida nova todos os dias. Por mais que os nossos corações estejam vazios por questões que nós não sabemos responder, em Cristo, por mais que nós não tenhamos a resposta que nós queiramos, nele o nosso coração é preenchido. Existe uma resposta para o nosso objetivo de vida. Cristo é essa resposta absoluta. Que nessa noite nós possamos entender que a vida sim é pequena demais, mas existe um Cristo que permanece para sempre e Ele nunca nos abandona. Vamos orar? Senhor Jesus, muitos de nós temos trazido fardos pesados demais. Muitos de nós estamos andando por tempo demais, castigados por esse sol, Pai. Muitos de nós estamos andando preocupados demais com as coisas que esse sol ilumina. Muitos de nós já nem andamos mais e os nossos joelhos já estão prostrados no chão, em desespero, esperando a morte chegar. Mas a sua palavra nos diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Por isso, Senhor, que o seu sangue arrebente todas as correias dos fardos pesados que estão nas nossas costas nessa noite. Que nós conheçamos uma verdade que nos liberta verdadeiramente e que o fardo que nós devemos a partir de então seja leve, suave. Que os nossos olhos não estejam postos nesse sol escaldante que nos castiga. Que os nossos olhos não estejam postos nestas coisas que o sol ilumina e que passam, mas que estejam postas no sol da justiça que permanece para sempre. Que os nossos olhos estejam postos acima dos céus. Que os nossos olhos não estejam postos nesse reino que passa, mas o reino do Senhor que dura para sempre. Que os nossos corações sinceros confessem para o Senhor, Pai, que realmente nós temos andado preocupados demais com coisas das quais nós não temos por que nos preocupar, porque elas só nos afundam. Que nós tenhamos coragem de pedir o socorro devido e que nós entendamos que o socorro nunca nos falta por nós que estejamos andando por muitos anos correndo do Senhor. Por mais que estejamos fugindo a vida inteira, Senhor, não é o nosso mérito que vai fazer o Senhor olhar para nós. Não são as nossas conquistas que vai fazer as suas mãos se estenderem ao nosso favor. Pelo contrário, é a sua graça que não tem fim e se renova a cada manhã. Que nessa noite entendamos que o fim do homem só se encontra quando o Senhor está nele. Que nos encontremos contigo nessa noite e que sejamos feitos novas criaturas para sempre. Amém, amém e amém.